25 de março. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do Simpes, Joseph Cury, recebe o cientista político Vitor Oliveira, que abordou a conjuntura política nacional. Fique conosco. No programa de hoje falaremos sobre o tema do momento, a terceirização. A recente norma aprovada no Congresso, já passada pelo Senado, que autorizaria a contratação da terceirização de maneira geral. Muito bem, terceirização, o que significa isso? O momento atual implica dizer que não há no Brasil uma regra, não há no Brasil um comando legal que discipline a possibilidade de uma empresa terceirizar serviços. Há um conjunto de decisões da Justiça do Trabalho materializada numa súmula que impede a terceirização de atividade fim, autorizando com restrições a terceirização da atividade meio. O que significa dizer isso? Que uma indústria poderia terceirizar, por exemplo, serviços de contabilidade, limpeza, segurança, mas jamais poderia terceirizar aquilo que consta no seu objeto social. Bem, sabemos que não é assim que o mercado trabalha. O mercado hoje em dia, de modo geral, terceiriza seus segmentos operacionais como forma até de diminuição de custos e de busca de produtividade. Essa operação, por não ter lei e por ter um posicionamento que vem do órgão trabalhista, traz, obviamente, insegurança jurídica. Portanto, a nova lei, se assim existir em poucas semanas, terá como primeira grande vitória esse ponto. Trará segurança jurídica para aqueles que contratam, para aqueles que têm meios de produção terceirizado. Por si só, isso seria já motivo de comemoração de sobra, mas há mais. Juntamente com a possibilidade de terceirização, vem à tona um outro debate, que é o da pejotização. Então, terceirização, lato sensu, seria a possibilidade de uma empresa passar para um terceiro parte de sua linha produtiva, parte de sua cadeia de produção, vamos imaginar com 15, 20 funcionários. Fica fácil entender isso. Doravante, isso será lícito, isso poderá acontecer. Então, empresas especializadas poderão ser contratadas, por exemplo, no segmento automotivo, no segmento metalúrgico, para assunção de caldeiraria, para assunção de pinturas. Ponto. A dúvida que surge é em relação à pejotização. Pejotização, diferentemente de terceirização, tem um conceito mais abrangente, um conceito mais detalhado. Pejotizar significa contratar uma pessoa para exercer um posto numa empresa que tem um único sócio. Então, terceirizar significa contratar um conjunto de empregados e pejotização, uma terminologia criada pelo mercado, significa uma única pessoa. Penso eu, e vai depender da redação da lei, vai depender de como isso será regulamentado, que mesmo a pejotização está abrangida no permissivo da nova lei. Igualmente a terceirização, haverá segurança jurídica, busca por melhor remuneração desta pessoa que deixará de ter todos aqueles encargos trabalhistas, daquele peso tributário, previdenciário, fundiário, e poderá livremente negociar com o seu contratante um modo diferente de contratação, com remuneração mais aprazível, com remuneração mais adequada à sua atividade. A livre negociação deverá, de agora em diante, prevalecer nas relações que até então eram tuteladas por uma norma criada na década de 1940. Há motivos de sobra para comemorarmos. No próximo programa, voltaremos com o tema, tendo em vista que esse assunto é longo e extremamente relevante para todas as empresas do segmento. Até lá!
Laura Cardoso é o tema da mostra que abre uma série dedicada às mulheres, que está acontecendo no Itaú Cultural. A exposição Laura Cardoso fica aberta ao público até o dia 30 de abril, com entrada gratuita. Ela mergulha no universo da artista que completa 90 anos em 2017, mostrando registros da história da atriz e fotografias de textos dramatúrgicos e publicações. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, número 149. Não deixe de prestigiar. Os animais de estimação, tão amados por seus donos, também merecem uma comida balanceada e saudável. Conheça a Pequena Notável desta semana, uma empresa que criou um novo conceito em alimentação natural para cães e gatos. A ideia começou há uns 6 anos atrás, quando conversando com uma amiga minha, nutricionista, veterinária, ela falou sobre a tendência que tinha fora do Brasil, principalmente Estados Unidos, Europa, de alimentar cães e gatos com alimentação natural. Na época eu queria abrir uma empresa, estava procurando um novo nicho. Eu nunca tinha ouvido falar, eu achava que realmente a opção que a gente tinha era só a ração. As refeições produzidas e comercializadas são totalmente naturais e práticas, não possuindo nenhum aditivo, corante ou conservante. Então tem a quantidade certa de carboidrato, de proteína, de gordura, de fibras. E além disso a gente faz uma suplementação com vitaminas e minerais, que é muito importante. Isso torna o alimento completo. A contadora Márcia Alcazar volta ao programa com mais uma dica sobre imposto de renda pessoa física. Confira! Quem declara dependente, é muito importante que observe toda a vida do dependente, não só o benefício fiscal da dedução, Então, um dependente que tem um rendimento, um dependente que tenha patrimônio, um dependente que tenha despesas, ele precisa também declarar isso em conjunto com você. Então, observe porque esse detalhe gera problemas com o leão e sua declaração pode cair na malha fina. Então, ao declarar um dependente, declare também todos os rendimentos e bens que esse dependente tem na sua declaração. A 20ª edição da São Paulo Restaurant Week acontece até o dia 16 de abril e conta com mais de 200 restaurantes que oferecem menus completos com entrada, prato principal e sobremesa. Com o tema Descoberta de Sabores, o evento acontece em diferentes bairros da capital e também em outras cidades da Grande São Paulo. Mais informações no site restaurantweek.com.br. Não deixe de prestigiar. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal já está gerando uma grande repercussão no campo tributário. Diz respeito à incidência do ICMS dentro da base de cálculo das contribuições ao PIS e ao COFINS. Ou seja, o PIS e a COFINS são apurados, o valor dessas contribuições é apurado segundo o faturamento da empresa que deverá fazer o recolhimento. Como o ICMS já fica embutido no preço do produto, ele esse valor do ICMS acaba integrando aquela que seria a base de cálculo, embora, segundo a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, ele não possa ser confundido com o faturamento. Daí a importância, ou aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, ao se apurar o valor de PIS e COFINS devido, deve-se excluir o ICMS que incidiu naquela operação de compra e venda. Portanto, esta decisão ela se aplica a todas as empresas, tanto as que estão no regime da cumulatividade como da não cumulatividade do PIS e do COFINS, à exceção das optantes do Simples. Não se aplicaria a essas empresas. Para todas as demais, há a repercussão e, portanto, com essa decisão, deverá ser excluído da base ou da forma de cálculo do PIS e do COFINS o valor do ICMS incidente sobre essa operação. Sobre a modulação, vale destacar e vale refletir o seguinte: quando se define ou se modula uma decisão
no sentido de que ela só vai se aplicar em relação ao passado às empresas que já haviam distribuído a ação à época do julgamento, é como se estivesse perdoando toda a dívida do Estado que recebeu e arrecadou o valor de impostos ou de contribuições indevidamente. Ou seja, todo esse pagamento a maior que foi feito em relação a PIS e COFINS, ainda que de grande impacto para os orçamentos e para a arrecadação do governo federal, na verdade ele vai perdoar um recolhimento, uma arrecadação que foi tida ou que se pode ter declarada como ilícita. Portanto, quando se costuma dar a modulação a essas decisões, dizendo ela só vale daqui para frente e fica perdoado o passado, é como se estivesse dando um cheque em branco para que a administração pública possa criar normas inconstitucionais e ilegais, aumentar a arrecadação, aumentar, na verdade, a carga tributária, ainda que saiba que está agindo de forma ilegal ou inconstitucional, simplesmente porque tem expectativa de que no futuro essa inconstitucionalidade seja perdoada e o reflexo será só após o julgamento final, daqui 10 ou 12 anos. Portanto, o SINP, sempre preocupado com a segurança jurídica das empresas e com a formalidade, estará atento a todas essas questões, aos julgamentos para bem orientar o empresário e principalmente o micro e pequeno empresário da indústria. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Vitor Oliveira. Ele é cientista político, é empresário da empresa Pulso Público. É um prazer tê-lo conosco. Igualmente, obrigado. Vamos passar um pouquinho numa análise política sobre o nosso querido Brasil. Ok. Bom, a gente começa com um cenário em que a gente está retornando para o modo de funcionamento normal do sistema político brasileiro. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um executivo que compartilhou o governo com o legislativo, ou seja, chamou os partidos que formam a maioria para governar, deu o ministério, é o tal do toma lá da cá, mas essa é a regra de funcionamento do sistema. A partir desse momento, é um governo que passa a ter condição de implantar a sua agenda, ou seja, promover as reformas, tomar as decisões que queira conseguir, que queira levar adiante. Isso significa que a gente está diante de um governo que é mais previsível do ponto de vista do que ele é capaz de fazer ou não. Por que eu digo que a gente volta para isso? Porque o final do governo Dilma, especialmente, o executivo tinha perdido a capacidade de coordenar o processo de tomada de decisão, né? O processo legislativo estava cheio de interesses distintos daquele que era o interesse do governo, né? Então o governo tinha perdido a capacidade de dizer o que o Congresso ia votar e de ser bem sucedido nessa empreitada, né? Agora, na sua análise, os projetos do Executivo, no dia de hoje, têm chance de ser aprovado pela Câmara, pelo Senado e sancionado pelo Executivo? A gente tem visto isso, né? Desde que o presidente Michel Temer assumiu, a gente tem visto que o Executivo voltou, né? A gente tem algumas medidas na ciência política e essas medidas mostram que o governo voltou a tomar conta do processo legislativo, né? Então, assim, essas discussões que estão sendo feitas agora e que voltam com força, né, nesse reinício de ano, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, né, algumas reformas que são mais substantivas, o governo tem condição de levar para frente. Claro que processo legislativo não significa que é tudo que... O fato do governo tomar o controle de novo desse processo não significa que vai ser exatamente do jeito que ele quer. Então, a própria coalizão de governo, ela é diversa, tem alguns interesses que são conflitantes, muitas vezes, acho que a gente vai ver isso muito na reforma da Previdência, especialmente, né? Já tem alguns partidos da base fazendo barulho. Agora, o que a gente pode esperar é que o governo consiga levar isso para adiante de alguma forma. Talvez não daquela forma que ele mandou, mas de alguma forma. E reaquecimento econômico? A gente está nessa expectativa de que, a partir do momento que os investidores e as pessoas, as famílias, né, veem
mais segurança no cenário econômico, tem mais previsibilidade, que os investimentos retornem. A gente tem visto já um espaço para políticas que até pouco tempo atrás não faziam sentido, como, por exemplo, redução da taxa de juros, né, pelo Banco Central. A inflação parece que está se comportando um pouco melhor. Agora, isso tudo, na verdade, ainda depende do governo mostrar que realmente consegue levar a cabo aquelas medidas que ele está sinalizando, né? Na prática, o ajuste da inflação que está sendo feito através da recessão e o aumento do desemprego. A OCDE informa que o Brasil deve aumentar neste ano de 2017 mais 1.200.000 desempregados. E a tendência do aumento do desemprego está em todas as pesquisas. Como que ele vai reaquecer a economia? Acho que é isso, assim, né? O livro texto diz, né? Governo estável, regras estáveis, né? Capacidade de mexer com alguns gargalos da economia, né? Talvez, desse ponto de vista, o maior gargalo que ele não consiga mexer seja a questão tributária, né? que é uma dificuldade, que é um momento em que o governo não tem muita condição de fazer compensações para os estados, então fica difícil fazer uma mudança muito radical no sistema. Agora, aquilo que o governo precisa e consegue mexer com o capital político, talvez ele consiga mexer, acho que sim, essa é a visão que a gente tem. O governo vai conseguir levar adiante reforma trabalhista, reforma da Previdência. Talvez isso dê estímulo e confiança para os investidores voltarem, né, para o mercado, talvez com um cenário com taxas de juros mais adequadas, mais razoáveis. E a partir de então, a expectativa é que as famílias voltem a consumir, né? O próprio governo, depois desse momento em que ele está segurando o gasto, ou pelo menos esse é o discurso, né, volte a consumir mais e assim a gente vai tentar voltar. Existem fatores externos que podem afetar diretamente o Brasil. A gente tem um cenário, pelo menos do ponto de vista do setor externo, aí, então uma incerteza muito grande, né? A gente tem movimentações nos Estados Unidos, a gente tem movimentações na Europa, que vão no sentido contrário daquilo que talvez o mundo estivesse vivenciando nos últimos anos, que era livre circulação de pessoas, ou pelo menos uma busca pela livre circulação de pessoas, né? Os brasileiros que tentaram ir para os Estados Unidos nos últimos anos encontraram muito mais facilidade do que há um tempo atrás. Então, essa tendência talvez a gente esteja se revertendo, né? Tanto do ponto de vista de acordos comerciais, né? Grandes acordos comerciais, né, no Pacífico ou com a União Europeia, talvez seja um momento em que os estados nacionais estejam, pelo menos nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? A gente está vendo já medidas concretas de reversão dessas políticas. Nós temos ouvido vários países dizer o meu país em primeiro lugar. Nós estamos ouvindo isso nos Estados Unidos, estamos ouvindo isso na Alemanha, estamos ouvindo isso na França, estamos ouvindo isso na China e assim por diante. Qual a sua análise quando dirigentes desse porte, líderes mundiais, virem e falam meu país em primeiro lugar? Como é que fica essa negociação? Existe a negociação ou a confrontação que devemos esperar daqui para frente? O discurso não é nem tão estranho assim, porque é um discurso que às vezes em eleições vem, né? A diferença é que dessa vez ele está vindo lastreado por medidas palpáveis e concretas, medidas de restrição da imigração, de revisão de acordos comerciais, e aí a gente está falando especialmente dos Estados Unidos, que é a maior economia mundial, enfim. E que mexe com o mundo todo. Mexe com o mundo todo. Então, por mais que não diretamente, às vezes indiretamente, você vende para um país que vende para os Estados Unidos. Então, se esses mecanismos não estão bem azeitados, a gente acaba tendo uma dificuldade que é sistêmica, que é global. Essa incerteza que essas políticas estão trazendo para a economia global, certamente são distintas daquela tendência que a gente esperava que o mundo ia arrumar, né? Um mundo mais aberto, um mundo mais livre, um mundo mais conectado, né? Um mundo em que as pessoas podem circular mais livremente, em que as ideias são mais aceitas, né? Plurais. E a gente está vendo pelo menos um passo atrás nisso. Isso, eu, pessoalmente, acho uma coisa um pouco triste. A tua análise, a globalização está em risco? Eu acho que se globalização é esse processo de aprofundamento das relações comerciais, aprofundamento, ou melhor, facilidade para a circulação de pessoas, de capitais, a gente está vendo um momento em que essa globalização está sob ameaça. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de ruptura com o passado. Eu acho que com o passado recente, sim.
Talvez a gente esteja voltando para um passado longínquo e não muito bonito. E qual a consequência disso na sua avaliação como cientista político? Isto leva ao quê? Não, primeiro de tudo, essa incerteza sistêmica. A gente tá o que a gente mais quer como investidor, ou quando a gente está planejando uma viagem para o exterior, ou algum investimento nacionalmente, enfim, a gente quer estabilidade das regras, previsibilidade, né? A gente quer saber o que vai acontecer, pelo menos ter uma noção de para onde as coisas vão caminhar, se você vai tomar riscos, quais riscos são esses. Quando você tem fatores como esse, de chefes de Estado, chefes de governo, que estão mudando radicalmente, ou pelo menos mudando bastante a forma com que as relações se dão até aqui, econômicas, enfim, segura, né? Esses investimentos, a gente fica receoso. Isso não é uma coisa positiva, né, para a economia global. Qual a sua avaliação da reação da China em relação a medidas anunciadas pelos Estados Unidos, do mercado comum europeu, que é a comunidade europeia? Qual a sua avaliação nesse cenário todo, da Rússia nesse cenário? A Rússia é bem curiosa como é que vai se dar a relação da Rússia com os Estados Unidos, porque do ponto de vista de política internacional, a Rússia tem sido um polo quase oposto, né, diametralmente oposto aos Estados Unidos em várias questões, de segurança internacional especialmente, né. Do ponto de vista de comércio, muitas vezes é a China o antagonista, né, e você vê que o discurso do Donald Trump trata a China como um antagonista muito forte e a Rússia nem tanto, né, inclusive está sendo investigada essas relações de Donald Trump, da campanha de Donald Trump com a Rússia de um modo geral, né, tanto as relações econômicas de Donald Trump, o empresário, quanto as relações políticas, estão agora passando pelo escrutínio público, porque do ponto de vista da segurança dos Estados Unidos e do interesse nacional americano, talvez ter a Rússia como um parceiro não seja o ideal para eles, né? A gente gostaria de ter mais, ao menos um jogo mais claro, um jogo em que a gente soubesse mais o que o Donald Trump espera, o que os Estados Unidos esperam, o que o sistema político americano vai ser capaz de produzir, né? Até onde ele vai, até onde a justiça vai conseguir, de uma certa forma, moderar essas políticas que estão vindo dessa administração Trump, né? Metade das empresas de análise política, cientistas políticos, erraram nas previsões. Eu diria que mais da metade. Se não mais. Como é que fica isso para as empresas e como é que fica o futuro da credibilidade das avaliações feitas? Eu acho que para a comunidade de cientistas políticos como um todo, fica um aviso de que talvez a gente não esteja usando os métodos mais adequados para prever eleições, talvez especialmente nos Estados Unidos, né? As pesquisas apontavam numa outra direção, talvez a gente esteja usando muito mal essas informações. Isso é uma coisa. A outra coisa é como é que a gente lida com atores políticos que são diferentes daqueles com os quais a gente está acostumado. Eu acho que o arsenal que a gente tem, analítico, as ferramentas que a gente tem, são muito boas para analisar aqueles políticos que a gente já conhece, os partidos quando se comportam do jeito que a gente já conhece. Quando você tem um fenômeno político, um ator político muito diferente da regra, talvez a gente esteja precisando de outras ferramentas também. Na política, dizem que não existe vácuo de poder. Isso. Com essa movimentação toda, como é que você vê esse vácuo de poder? Esse talvez seja a lição mais fundamental que os clássicos da política deram para a gente. Não tem vácuo na política. A gente vê o poder sendo ocupado, né? De fato, não tem vácuo. Você tinha, no Brasil, você tinha um antagonismo desde 1994 por duas forças políticas, uma que coordenava mais à esquerda, outra mais à direita, nacionalmente, né? E uma que caiu muito forte. A gente vê uma ocupação desse espaço pelos outros partidos. E a nível internacional? Internacionalmente, a gente vê que, na verdade, você tem uma tentativa de ganho de protagonismo na União Europeia por parte da Alemanha. Na verdade, já era a principal liderança. Ela sempre foi. Né? Sempre foi a principal liderança, mas a partir desse momento que não tem o seu principal rival, né, o Reino Unido, especialmente, né, para
você tem uma postura mais agressiva, inclusive da sua líder, talvez até antagonizando com os líderes de Reino Unido e dos Estados Unidos, né? Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria suas considerações finais. Não, acho que é isso, assim, do ponto de vista internacional, muita incerteza. Do ponto de vista nacional, o cenário político está um pouquinho mais alinhado com o que a gente espera do modo do sistema político funcionar, né? O executivo sendo capaz de coordenar o processo de tomada de decisão. Tem alguns fatores que a gente precisa considerar de risco, mas, em geral, o cenário brasileiro está talvez um pouquinho mais previsível nesse momento do que o cenário externo. Vítor Oliveira, agradecemos muito a sua participação e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!